Bora lá, quero te explicar aqui como que funcionam as vidraças inclinadas. Esses conceitos servem também para a parede cortina. É como se fosse uma parede cortina inclinada as nossas vidraças. E para que servem as vidraças, Tiago? Para a gente fazer estrutura de telhado. Dá para fazer outras coisas, pergolado, decks, dá para fazer outros elementos, porque essa aqui é uma ferramenta muito poderosa, mas eu quero te explicar no conceito que você vai utilizar para os telhados. Então, o template usado aqui durante essa aula é o template Jedi do BIM. Você tem um link para baixar de forma gratuita, basta fazer o teu cadastro, você pode baixar. E eu quero que essa aula você assista ela inteira primeiro. Não é o momento de você ficar parando a aula e tentar reproduzir. É uma aula para você entender os conceitos, não precisa decorar tudo isso. Você precisa entender os conceitos e saber que terão outras aulas que vai te ajudar a montar cada peça do seu telhado, tá certo? Então vamos lá, deixei alguns exemplos separados, explodi aqui uma vista para você entender o que são esses elementos, porque quando a gente vai lá, por exemplo, na nossa planta de segundo pavimento, pega na aba arquitetura, telhado e escolhe aqui uma dessas vidraças inclinadas que já estão no nosso template. Vamos observar? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa parte aqui de ripas 4x2. E eu desenho como se fosse um telhado qualquer. Consigo dar inclinação no lado que eu quero. Imagina que eu quero colocar uma inclinação de 30% para esse lado. Poderia colocar mais inclinações, inclusive. Confirmo no verde. E nós temos lá um elemento criado que ele está distribuindo ripas ao longo de todo esse meu telhado, de toda essa minha vidraça. Está inclusive com a inclinação de 30% que eu defini. Então vamos começar a olhar? Quando eu seleciono, primeiro de tudo, você cria os teus elementos. Para você pegar esse elemento, você tem que vir passando o mouse aqui do lado, ó. E ele marca telhados, vidraça inclinada. Cliquei para pegar e está lá marcado do lado esquerdo vidraça inclinada para mim. Então sei que selecionei a vidraça, porque muitas vezes a gente está parando e pode pegar um montante ou uma peça única. Tem um carro de melancia. Quem gosta de melancia? Carro de melancia passando aqui do lado. Então você, para selecionar, você seleciona a tua vidraça inclinada como um todo. É só você olhar para o lado, está aqui na categoria de telhado, vidraça inclinada. E quando eu venho em editar tipo, o que eu quero ensinar para você nessa aula de hoje, e eu quero que ela fique o mais didático possível, já fazendo um alerta que é um elemento complexo no sentido que ele te possibilita maravilhas aqui, um nível de parametrização muito grande, mas você precisa entender como funciona cada um desses elementos. Então o que você tem dentro de uma vidraça inclinada ou até mesmo de uma parede cortina? Você tem o painel da parede cortina, que é o fechamento, eu já vou explicar para você. Você tem o eixo 1, eixo 2, e você tem os montantes do eixo 1 e os montantes do eixo 2 também. Basicamente, o que seria? Fiz um grid para você entender um pouco melhor. Imagina que você tem aqui um grid com várias linhas, e essas linhas em vermelho, que são essas linhas que eu selecionei agora, deixa eu colocar com as linhas mais grossas, são as linhas do eixo 1. Já essas linhas em azul, que estão aqui na vertical, é o eixo 2, então o eixo 2 é na vertical. O que está em amarelo são as bordas do eixo 1, certo? As bordas do eixo 1, que é o eixo horizontal. E o que está em verde são as bordas do eixo 2, que é o eixo vertical, certo? Tiago, preciso decorar tudo isso? Não, você tem que saber o que são eixos, o que são montantes, o que é borda, o que é painel, para você conseguir aplicar e personalizar. Porque qual que é o problema dessa ferramenta? Tem muita gente que ensina, nas outras aulas eu vou mais direto também ao ponto, a você criar lá, olha, você duplica e coloca aqui os caibros, duplica mais um, coloca as ripas, depois você coloca as vigas, você coloca as telhas, mas ele não te explica como você pode personalizar. Então é o objetivo dessa aula, mostrar para você como funcionam os elementos, certo? Então, quando a gente começa a modificar aqueles parâmetros que eu mostrei para você, a gente vai modificando nessas etapas. Tiago, você tem vários elementos aqui. Por quê? Quero te mostrar um aqui. Ó, tá vendo que eu estou passando? Essas linhas são invisíveis. Isso aqui são as minhas linhas de eixo. E ao passar o mouse aqui, consigo pegar a minha vidraça como um todo. E essas 4 linhas da lateral, dos limites, são justamente as bordas. Ao selecionar esse elemento e clicar em editar tipo, você começa a perceber o quê?
que aqui no painel de parede cortina ele está como vazio, coloquei essa opção. No eixo 1 ele está com espaçamento de 50 centímetros, então a cada 50 centímetros vai ser colocado um eixo, espaçamento mínimo, tá? Depois no eixo 2, espaçamento mínimo de 50, e nos montantes dos eixos está como nenhum, tanto para o eixo 1 como para o eixo 2. Então uma coisa são os eixos, eixos é uma linha invisível. Ela não serve assim para nada na questão de quantitativo, de modelagem, são os eixos da minha vidraça inclinada. Eu tenho eixos aqui tanto nesse alinhamento, quanto no outro aqui nessa posição, certo? Vamos pegar de novo todo esse elemento. Já os montantes são as peças que vão dentro desse meu elemento. Então se você observar aqui, ó, no montante do eixo 1, tipo de interior, eu vou mudar de nenhum, e vou colocar aqui o de 50 milímetros de raio e dou um aplicar. Olha o que ele faz. Ele colocou ao longo de todo o eixo 1 esses meus elementos, que nada mais é do que um montante baseado num perfil. Vai ficar muito confuso se você é iniciante no Revit, mas eu quero só que você entenda que ao longo do eixo 1 eu posso colocar alguma coisa baseada no perfil. O perfil pode ser circular, retangular, pode ser um triângulo, pode ser uma estrela. E posso também vir aqui, selecionando tudo, vindo em editar tipo, mudar aqui, por exemplo, o tipo de interior do eixo 2. E vou colocar aqui um caibro, que eu já tenho desenhado para esse template. Olha lá, que ao longo daquele outro eixo, ele vai distribuindo caibros. Mas, Thiago, ele está aqui, não ficou de forma contínua, o que ficou contínuo foi o circular. Tudo isso a gente vai aprender com mais calma em outras aulas, tá? É um tema complexo, eu fico até relutando às vezes de colocar esse tipo de tutorial no YouTube, porque se eu pego um iniciante aqui, ele vai falar, pô, eu não estou entendendo nada, mas você precisa acompanhar as outras aulas para você usar o poder dessa ferramenta como um todo. Vou ainda selecionar essa ferramenta, deixar ela aqui do lado, editar tipo, e vou começar a modificar o tipo de borda 1 do eixo 1. Então vou colocar, sei lá, esse de 25 milímetros e dou um aplicar. Olha o que ele fez, lá aqui na superior, o meu mouse, ele colocou na borda 1. Vou pegar aqui na borda 2 do eixo 1 e vou colocar esse de 75 milímetros de raio. Então ele coloca um maiorzão aqui desse lado. Do mesmo jeito eu posso definir bordas em cada uma dos outros lados. Olha que borda louca, coloquei um MDF de 50 centímetros e vou colocar uma quina para montante aqui do outro lado. Então perceba que o perfil pode ser qualquer um, olha que perfil louco aqui. Isso te possibilita uma infinidade de coisas de forma paramétrica que você consegue colocar, certo? E ainda poderia vir simulando aqui, mudar algumas outras configurações para você entender. Então vou lá, editar tipo. Imagina que agora o espaçamento mínimo não vai ser de 50 centímetros, vai ser de 2 metros para o eixo 1. Eu dou um OK. E também vale orientar vocês no seguinte sentido, que muitas vezes você vai estar mexendo aqui na tua vidraça inclinada e ela vai dar algum tipo de bug. Então é muito comum a gente ter que selecionar a nossa vidraça. Ó, o nome dela é painel apenas 2, né? Eu ter que mudar para um telhado básico, como essa laje de 10 centímetros. E aí depois eu voltar aqui para o painel apenas 2, para ver as alterações que foram feitas. Então se você perceber que deu uma mensagem, que gerou algum erro, algum conflito, você faz esse procedimento. Então imagina que você coloca aqui o espaçamento mínimo de 0,20. No segundo você coloca o mínimo de 1 metro, dá um aplicar. Ok? E ele já vai se modificando para você, colocando vários elementos. Então tem vários tipos de padronizações que você pode fazer. De espaçamento mínimo, distância fixa, número fixo, espaçamento máximo. Isso eu explico numa outra aula para não ficar muito maçante, tá? Voltando para o 3D, eu fiz aqui uma vista explodida para mostrar separado essas camadas. Então lá embaixo, se você olhar, eu tenho a minha vidraça. Aqui eu tenho as bordas, nessas linhas. Tenho aqui os meus eixos, que são linhas invisíveis. E eu explodi aqui para cima os outros elementos. Que aqui são as minhas bordas. Aqui estão as minhas bordas. Aqui está um dos meus eixos. Aqui em cima um outro eixo. E nós temos ainda o nosso painel da parede cortina ou o painel da nossa vidraça. Que o painel nada mais é do que o nosso fechamento. Se você pensar dessa forma, você vai entender muito bem. Voltando aqui para o nosso grid,
É como se o painel fosse tudo que está aqui nesses quadradinhos do meio, nesse espaço branco aqui. Imagina que eu vá lá e deixa eu pegar aqui só uma achura para vocês entenderem, tá? Uma achura de croquis mesmo. Imagina que esse espaço interno dessa achura fosse o meu painel. E aí você pode ter um painel que preenche todo o espaço sem divisão, desde que você não tenha eixo dividindo. Ou você pode ter vários pedacinhos de painéis desse distribuído, da forma que eu estou distribuindo aqui com essas achuras. Certo? Então se você olha aqui, ó, eu tenho vários pedacinhos desse. Olha como é que está lá. E esse aqui do lado é o mesmo daquele que está explodido. Então selecionando tudo, se eu vou modificando aqui, ó, eu vou editar. Eu vou colocar aqui no eixo 1 como nenhum. No eixo 2 eu vou colocar nenhum também e vou dar um aplicar para vocês verem. Dou um aplicar. Deu um erro aqui, ó, um aviso, né? Vou dar um OK de novo, OK novamente. Eu estou com a vidraça inclinada de caibro, 5/6 a cada 45. O que eu teria que fazer? Colocar um telhado comum e depois voltar aqui para aquela vidraça que eu estava trabalhando. Perceba que tem modificações aqui, porque eu mudei justamente, opa, essa de baixo aqui, ó. Era aquela de baixo, ó. 5/6 a cada 45 centímetros. Então mudo para um telhado comum de novo e vou lá em caibros 5/6 a cada 50 centímetros. Deixa eu ver, ou é a cada 45 centímetros. Isso mesmo, a cada 45 centímetros. Então o que eu fiz? Eu tenho só as bordas agora, porque eu não tenho mais eixo. E aqui nas bordas eu estou ainda com os caibros. Se eu mudo isso aqui para nenhum, vou mudar para nenhum e dar um aplicar. Duas dessas bordas teriam que ter sumido, mas lembra daquele bugzinho que eu te falei? Então eu volto, editar tipo, mudo para um telhado comum e vou voltar aqui nos caibros 5/6 a cada 45 centímetros. Olha lá, duas daquelas bordas sumiram. São essas duas que eu coloquei como nenhum. Então você consegue vir modificando. O meu painel agora é toda essa peça que eu selecionei, não tem mais divisórias, porque a gente não tem eixo. Então eu consigo te mostrar visualmente o que é cada um desses elementos, o poder dessa ferramenta, e nas outras aulas a gente vai explorar isso com mais detalhes. Se eu continuo vindo aqui, vou em editar tipo e coloco, vou pegar na verdade toda a minha vidraça, editar tipo, e vou marcar aqui no eixo 1, número fixo, e coloco, sei lá, número fixo ele já pega o espaçamento anterior, tá vendo? Se eu coloco aqui distância fixa a cada 1 metro e dou um aplicar, ele vai adicionar para mim algumas linhas de eixos e nesse caso ele está adicionando também o montante aqui. Por quê? E vamos observar lá o que está acontecendo? Eu coloquei aqui para colocar eixos no eixo 1 a cada 1 metro. E no montante do eixo 1, ele está aqui como no tipo interior caibro. Se eu coloco aqui nenhum, dou um aplicar, ele vai dar um erro, tá? Que eu tenho que fazer aquele processo de novo. E pegar um telhado comum, depois pegar o caibro 5/6 a cada 45. E o que você tem que observar, cabeção? Que agora nós temos aqui, é como se fosse vários painéis. Eu tenho um painel, tenho o segundo painel, terceiro painel, quarto painel, quinto painel, sexto painel. Simplesmente pelo fato de que eu coloquei eixos aqui. Então eu consigo, tá vendo que eu peguei um eixo aqui? Consigo até mudar a distância dele. Ó. 1,20, vou desafixar aqui, desprevenir. Então eu mudei a distância desse eixo. Lá no meu componente de vidraça, eu tenho o eixo, mas eu não tenho montante para o tipo de interior do eixo 1. Então se eu coloco aqui tipo de interior do eixo 1, vou colocar aqui esse brise vertical madeira, olha o que ele acontece. Ele adiciona elementos daquele meu perfil para esse elemento. Aqui eu tenho aqui na minha vidraça inclinada. Então você pode manipular, você pode definir quantos eixos você quer, se é a partir de um espaçamento máximo, a partir de um espaçamento mínimo. E você pode ainda, uma outra coisa, que eu vou dar alguns Ctrl Z aqui para mostrar para você. Imagina que você está com um elemento desse tipo, que ele está lá só com as bordas e não tem nada disso, você pode manualmente vir na aba de arquitetura, pegar a opção de eixo cortina
e passando o mouse você colocar os eixos que você quer. Coloquei um eixo aqui, ele já está adicionando o montante, porque justamente eu tenho um montante configurado para esse eixo. Coloco um outro nesse outro ponto, vou colocar aqui no terceiro e ainda posso marcar, olha, eu quero para todos os segmentos ou um segmento só. Se for um segmento só, olha o que ele faz, ele coloca só nessa primeira parte do segmento. Então volto lá em arquitetura, eixo cortina, agora vou marcar todos os segmentos, ele passa adiante até o final da peça. Marquei um segmento, ele vai colocar só no quadrante em que eu estou. Olha que bacana isso. Por que isso é bacana, Thiago? Porque eu consigo selecionar os eixos e mudar as distâncias a cada 1 metro. Depois esse outro aqui, eu vou pegar esse eixo de baixo, vou passando o mouse e dando um tab, mudo isso para 2,50, por exemplo. Então você consegue criar de forma personalizada toda a sua vidraça, toda a sua estrutura. Você consegue fazer manualmente, peça a peça, consegue distribuir de forma uniforme várias peças de uma só vez. Então é uma explicação que, deixa eu ver quantos minutos que está tendo essa aula. Ela está com 16 minutos, ficou um pouco longa, mas eu quero que você entenda o poder dessa ferramenta. Porque se você coloca ainda, muda esse teu montante, por exemplo, ó, eu estou com um montante selecionado, vou escolher um outro montante, sei lá, um MDF de 70 centímetros. Olha como é que ficou uma peça grande lá. Ainda com esse montante selecionado, vou em editar tipo, posso mudar a largura do lado 2, tá? Vou colocar aqui 5 centímetros, dou um aplicar, olha como é que ela ficou mais espessa. E aqui nessa de baixo eu vou colocar 10 centímetros para a gente ver essa diferença toda. Ficou com 10 centímetros. Ainda poderia mudar o ângulo, colocar, sei lá, 45 graus, dou um aplicar, olha como é que ela girou. Então vocês vão entendendo o poder dessa ferramenta para trabalhar, inclusive com breezes aqui, se você quiser mudar o ângulo desse breeze. Se você quer dar um deslocamento, eu quero pegar esse meu painel e vou dar um deslocamento de 1 metro. Tiago, por que eu faria um deslocamento de 1 metro? Às vezes você quer ter tua estrutura de madeira e você quer ter, sei lá, uma cobertura por cima de um vidro ou de um acrílico. Imagina que você está modelando um pergolado ou outro elemento. Então você pode dar um deslocamento positivo, negativo, você pode trabalhar essas peças. Então é uma ferramenta complexa porque ela te dá muitas possibilidades de trabalhar. Certo? Ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Então eu quis te dar uma visão geral do que é cada um desses itens, o teu painel, que seria o fechamento, o teu eixo 1, eixo 2, montante do eixo 1, montante do eixo 2. E também te dizer que você pode colocar aqui como vazio, tem um elemento de vazio, dou um OK. Agora é como se você não tivesse mais os teus painéis de fechamento. Quero fazer só a estrutura, quero ter só essas peças que eu estou selecionando. Não quero ter nada no meio, eu deixo como vazio. Olha o bug que deu lá, que manteve aquela outra. O que eu faria? Telhado comum. Pego de novo aquela vidraça que eu estou trabalhando e não tenho mais painel em lugar nenhum. Certo? Entenderam como é que vocês corrigem esse bug? Mudando, como é que você pode personalizar? O que eu quero que você tenha entendido nessa aula, tá? Apesar dela ser complexa. Quero que você tenha entendido o que é o eixo 1, eixo 2, o que são os montantes que são colocados em cima desses eixos, o que são as bordas e o que são os fechamentos, que são os nossos painel das nossas vidraças, os nossos painéis de parede cortina, certo? Essa aula introdutória, conceitual, continue avançando com as aulas sobre telhado, sobre estruturas, que você vai aprender a usar essa poderosa ferramenta. Acesse o link aqui embaixo para baixar o teu template gratuito. Acesse também o link para conhecer o plugin de famílias Revit Models, que é um plugin que a gente tem quase 5.000 famílias, isso falando do mês de dezembro de 2022. A gente está adicionando sempre novas famílias, tá? Então você pode conhecer esse plugin, onde você se cadastra, coloca a tua senha, né? Lógico, depois de validado, e você tem acesso a milhares de famílias. Esse plugin é vendido, só que a gente tem sempre ofertas, então clica no link para aproveitar e utilizar todo esse material que tem todo tipo de família que você imaginar. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.